Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Pergunta do Silva, daqui de Santos. Pastor, onde está escrito que após a morte o espírito volta a Deus? Esse texto solicitado pelo nosso consulente está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que passarei a ler. Diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então temos aqui a constituição humana feita por Deus, uma natureza material, que é o nosso corpo, chamado na Bíblia por homem exterior, e a constituição imaterial, que é chamada na Bíblia homem interior, que é o nosso espírito e a nossa alma, que algumas partes da Bíblia são tidas como palavras sinônimas. Agora, a pergunta pode surgir: para que volte a Deus? Para que volta a Deus? Nós queremos dizer, com relação aos cristãos que aceitaram a Cristo como Salvador, não tem virtude pessoal, mas tem a virtude dada pelo Senhor Jesus Cristo, que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Consequentemente, na morte de um cristão, ele vai para o céu estar com Cristo. Temos aqui um exemplo no livro de Atos 7, 55, 56 e 59. Diz o texto que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que ocupava o cargo de diácono, ele falava num discurso ao povo judeu e eles se moveram contra ele pelas declarações enfáticas que faziam de ter consentido ou escolhido a morte de Jesus, trocando-o, pedindo a soltura de Barrabás. Então diz o texto: e eles, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E no versículo 59, então temos: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, o pó retorna ao pó, é o corpo físico, e o espírito volta a Deus. Aquele que não aceitou a Cristo vai ser submetido a um juízo particular. E aquele que já aceitou a Cristo, como para ele não há mais condenação, Romanos 8, versículo 1, ele vai estar com Cristo no céu, da mesma forma que se deu com Estevão. Então esta é a situação do crente. E no livro de Apocalipse, então, nós vamos encontrar no capítulo 14 uma bem-aventurança das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, relacionada com aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os acompanhem. Está no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então são felizes os que morrem no Senhor. Pergunta recebida por e-mail
do ouvinte Renato Galvão. Diz assim a sua pergunta: pastor, é certo política do mundo entrar na igreja e fazer sua campanha para puxar voto para si, amando de um pastor que é amigo ou colega? Certamente que a hipótese não pode ser justificada à luz da Bíblia Sagrada. Entretanto, devemos considerar o seguinte, que é da incumbência do pastor dar informações para a igreja que amanhã vai poupar os próprios crentes de uma situação constrangedora. Por exemplo, nós lemos há poucos dias de um deputado que está apresentando um projeto para tornar a prostituição uma prática, ser profissionalizada. Ora, isso aí é uma expansão dessa prática, porque agora estarão legalizadas, não precisam viver escondidas das autoridades, como ocorre nas cidades grandes, e aí então a situação é pior. Agora, se nós sabemos que um candidato tem esses pontos, essa forma de pensar, não podemos voltar num candidato desse, e é dever do pastor alertar a igreja, nesse particular, não tomar partido, mas avisar a igreja nesse aspecto. É parte do trabalho do pastor, porque amanhã os nossos próprios irmãos estarão sofrendo problemas com as autoridades por não concordar, por exemplo, com o homossexualismo, não concordar com o aborto. São práticas que estão sendo adotadas pelo governo, mas contrárias à palavra de Deus. Pastor, o senhor citou aí esse projeto de lei proposto por um deputado para aprovar, regularizar a prostituição no Brasil até a Copa, pastor. Isso aí foi um artigo enviado pela ouvinte Maria Lene. O senhor poderia tecer mais algum comentário fazendo citações bíblicas, pastor, por favor? Nós temos então que a Bíblia tem 2 pontos a considerar. Primeiro, a obediência às autoridades constituídas. Está no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. São autoridades para o nosso bem, para reger a nação, evitar problemas de guerras, de mortes e outras coisas que nós estamos presenciando no Brasil. Mas temos as autoridades para isso. O apóstolo Paulo chega a pedir, a recomendar que oremos pelas autoridades constituídas. Mas também como cidadãos da pátria terrena, nós temos o direito de votar, de escolher nossos candidatos. Não podemos nos aliar e chegar no dia de voto simplesmente colocar um voto nulo. E como se tivéssemos escolhido alguém. É nosso dever votar claramente, mas ter preferência por certos candidatos que comungam com as nossas ideias no sentido social. Não interesses pessoais, mas interesse coletivo da própria comunidade evangélica. Então, nesse particular é que nós agimos para evitar que isso se propague, que amanhã sejamos constrangidos aí com alguma medida aprovada pelo Congresso, pela própria presidente, e seja vexativo para nós. Próxima pergunta do Azenilto. Foi feita por e-mail ao pastor Natanael Rinaldi. Diz assim na íntegra a sua pergunta:
pastor, sua palavra é mais válida do que a de Deus que disse, eu, o Senhor, não mudo? Malaquias capítulo 3, verso 6? Quero dizer que a resposta foi indicada diretamente ao a mencionada pessoa. Resposta minha, não. A minha palavra, melhor dizendo, e a minha justiça, à luz da Bíblia Sagrada, não passa de trapos de imundície. Está no livro de Isaías 64, versículo 6. Devemos ser sérios, como diz a Bíblia, Jesus ensinando. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. O que passa daí é de origem diabólica. Devemos ter crédito naquilo que dizemos, ou seja, ser pessoa conceituada nesse particular. Porém, queremos dizer que não temos autoridade nenhuma acima da Bíblia Sagrada. Nós temos, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que a palavra de Deus é que deve prevalecer. A palavra de Deus não muda. Está em Tiago 1:17. Por isso eu aceito a graça de Deus dada por intermédio de Jesus Cristo, segundo a qual minha salvação só se efetiva pelo favor de Deus, sem méritos pessoais. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não há essa possibilidade de me salvar por isso. Agora, já os adventistas não podem dizer isso, pois não estão firmados na palavra de Deus. E você perguntará, meu ouvinte, mas isso é uma acusação leviana? Não. Eu não digo aqui coisas que possam amanhã me comprometer como sendo pessoa que está dando uma notícia mentirosa. Quem não sabe que a autoridade de um adventista não é isoladamente da Bíblia? A sua profetisa Ellen Good White tem tanta autoridade, igual autoridade ao que tem a Bíblia Sagrada. E vou ler para a pessoa que está ouvindo. Diz assim, a Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37, negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então eu pergunto, se não são diferentes, são iguais? Têm a mesma autoridade? Por que recorrer à Bíblia? E não recorrer à autoridade da própria profetisa, que é o baluarte nesse campo, que através do seu livro O Grande Conflito é que dá as orientações bíblicas para os adventistas. E ela é tão importante que ela escreveu o seguinte, vou citar, primeiros escritos, ela diz assim, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete destas mensagens. A verdadeira compreensão destas mensagens é de vital importância. Os destinos das almas dependem da maneira em que são elas recebidas. Repetindo, o livro Primeiros Escritos, da editora Casa Publicadora Brasileira, e nas páginas 258 e 259. Sola Escritura, expressão latina que foi a bandeira dos reformadores
e tem sido o lema de todos os cristãos verdadeiros. As afirmativas que fizemos da senhora White comprometem totalmente as doutrinas adventistas. Não poderia ser colocado seus escritos em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro diz que as Escrituras foram inspiradas e vieram da parte de Deus. Os apóstolos deixaram as orientações básicas que formam o fundamento apostólico, ou seja, a Bíblia Sagrada, para que a igreja se direcione somente por essa bússola. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 11. 2 Coríntios 4, 6, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Repetindo, 1 Coríntios 4, 6. Próxima pergunta, NQI. Diz assim, o ouvinte não quis se identificar. Está perguntando, pastor, sempre fui dizimista fiel, desde a minha infância, e atualmente estou passando uma dificuldade financeira muito grande e não estou conseguindo dar o dízimo. O que devo fazer? Eu quero dizer o seguinte, 2 textos bíblicos que vamos citar. Primeiro, está em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, não é possível uma pessoa, como descrita aqui, deixar de sustentar a sua família nas necessidades essenciais para dar o seu dízimo. Ele próprio testemunha que foi um dizimista fiel. Nós temos que compreender isso. Segundo, com relação aos credores que nos fornecem, às vezes, por um período, em confiança a nós que somos cristãos. O que diz a Bíblia Sagrada? 1 Coríntios 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, o cristão não pode ficar devendo. Ele tem que ser uma pessoa que mereça crédito, até por palavra, que ele seja alguém possa confiar. Mas não estou dizendo para você crer em todo mundo, só digo naquela pessoa que você conhece. Como se diz no ditado popular, reputação não se impõe, se adquire. Dessa maneira, aqui está a atitude de um cristão que quer servir a Deus e por isso ele deve dar atenção aos seus deveres cívicos e deveres de cidadão integrado na sociedade que vive. Agora, amanhã, quando você melhorar, retorne à sua condição de contribuir dentro do preceito bíblico. Pastor, a mensagem hoje, o senhor falou sobre a necessidade da oração. Então vai aqui uma pergunta sobre este importante tema. Diz assim, pastor, algum tipo de oração é dirigida a Jesus na Bíblia Sagrada? Sem dúvida, podemos responder. Por exemplo, nós acabamos de mencionar um episódio da Bíblia, em Atos 7:59, quando Estevão, ele dirige-se pessoalmente a Jesus. Repetindo, Atos 7:59, Senhor Jesus, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E não é só isso. Se prestarmos atenção no início das cartas do apóstolo Paulo,
vamos notar que o apóstolo Paulo faz saudações à igreja. Primeiro, ele se identifica como escritor da carta que ele envia. Fala do seu companheiro que está ao seu lado no ministério. E em seguida, ele faz a invocação do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de pedir então, ou vamos fazer melhor dizendo, a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu passarei a ler. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós temos aqui uma comunidade de pessoas orientadas pelo apóstolo Paulo para que invocassem o nome do Senhor Jesus, corroborando com o próprio ensino de Jesus, de orar ao Pai em seu nome, porém, podendo fazer diretamente ao próprio Jesus. Eu e o Pai somos um. Não um em propósito, um em natureza. A mesma natureza, ou seja, a natureza divina. Mais uma pergunta, pastor, sobre o tema oração. Diz assim: pastor, se Jesus proibiu as orações repetitivas, está registrado em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8, por que ele ensinou a oração do Pai Nosso, registrado em Mateus também capítulo 6, do verso 9 ao verso 13? Nós queremos dizer que nem toda oração é repetição. E talvez você se espante com a minha declaração, só que você tendo uma atenção melhor da leitura bíblica, você vai encontrar Jesus no Getsemane orando várias vezes, dizendo a mesma coisa: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Repetiu 3 vezes a mesma expressão, o mesmo pedido. Diríamos nós que seria uma oração repetitiva, proibida por Jesus? O que ele condenou, certamente, foram todas as orações que consistem em palavras sem significado. No texto, ele acrescentou: como fazem os gentios. Hoje nós chamamos de pagãos. Em nossos dias, nós temos adeptos de religiões pagãs que usam uma chamada meditação transcendental. Vem da Índia, vem da China, vem do Japão. E as pessoas, então, são orientadas a fazer essas chamadas meditações transcendentais em ocasiões em que, inconscientemente, cantam mantras, ou seja, fazem orações mântricas, e que não têm valor nenhum aos olhos de Deus. Porque, na verdade, estão ali fazendo mantras, esperando receber orientações de espíritos que chamam de guias, espíritos de luz, mas, na verdade, não é isso que acontece à luz da Bíblia. Então, essa meditação transcendental e outros movimentos nesse aspecto, que fazem repetições de orações sem base na Bíblia Sagrada,
É isso que Jesus, na verdade, está repelindo. Mesmo porque ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, que não sei se para pessoas pode se tornar até uma oração mecânica, aí proibitiva, mas a ordem de que nós oremos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quem não sabe esta oração decorada? Então, é nesse particular que Jesus está recriminando não orar, fazer orações repetitivas, mas aquelas que partem do nosso íntimo, do nosso coração. E geralmente são os pagãos que usam desse meio através de ensinos conflitantes com a própria Bíblia Sagrada. E Jesus disse, não sejam iguais a ele. Então podemos repetir nossos pedidos a Deus sem problemas, mesmo porque nós temos também no capítulo 7 de Mateus, versículos 7 a 11, quem não sabe essa passagem bíblica? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará os bens aos que lhe os pedirem. Aí está. Você precisa pedir, insistir. E não pensar que isto é uma oração repetitiva sem apoio bíblico. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos clamar a Deus com desembaraço.